Olá, sextuando, vamos começar a nossa 14ª unidade, a segunda do quarto bimestre, já na reta final do nosso ano letivo. Na unidade anterior, nós estudamos o feudalismo, que era aquele sistema político, social e econômico que vigorou na Europa Ocidental no período do século X até o século XV. E vocês perceberam que foi um período que tinha características muito próprias, muito específicas daquele momento, como por exemplo o processo de ruralização da sociedade. A sociedade estava praticamente toda morando no campo, onde essa sociedade era dividida em grupos. Tínhamos lá o clero, os senhores feudais, os nobres e os camponeses, e esses camponeses tinham uma relação de servidão com os senhores feudais, ou seja, ficavam presos àquela terra, e tudo que era produzido era para a subsistência, ou seja, para a própria sobrevivência, de forma que o uso de comércio, comercializar, praticamente desapareceu, o comércio praticamente desapareceu nesse período. E as cidades também. Agora, nesta unidade que nós vamos começar agora, nós veremos como que isso se reverteu, ou seja, como que foi o processo de renascimento do comércio e renascimento das cidades, tá? Porque antes deste período existia cidade e existia o comércio lá na antiguidade, como por exemplo em Roma. Isso desapareceu e agora vai renascer, e esse é o tema da nossa 14ª unidade. Nós vamos estudar ela agora, o renascimento comercial e urbano. Muito bem. Então, só relembrando que lá no século X até o século, mais ou menos século XI, o feudalismo ele já vai começar a apresentar alguns problemas. E os problemas nós veremos que parte dessa população, aos poucos, vai retornar para a vida urbana. Vão se estabelecer nessa vida urbana, vai refletir na mudança do trabalho, da produção e da organização da sociedade medieval. Então, basicamente, é isso que nós veremos nessa unidade. E todas essas mudanças que vão ocorrer no final do feudalismo se dará pela economia, ou seja, pela mudança, pelo melhoramento no processo de produção de alimentos, com o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas. Então, isso é importante porque, como nós vimos na unidade anterior, a base econômica do feudalismo era a agricultura. Então, todo o trabalho era realizado pelos camponeses, a função de produção de alimento era dos camponeses, e essa produção era voltada para a subsistência, ou seja, produzir apenas aquilo que é necessário para a sobrevivência. Eles não tinham interesse aqui de produzir para sobrar, para utilizar essa sobra no comércio, para vender, para trocar. Não era esse o objetivo. Eles plantavam apenas para sobreviver. E havia períodos que até para a sobrevivência não era suficiente. A produção era tão pouco que mal dava para eles se alimentarem. Quando, por exemplo, tinha algum período de seca, um período, às vezes o contrário, de chuvas que estragava a plantação, ou pragas que tomavam a plantação. Então, o mais comum era ter falta de alimento e não excesso de alimento. Então, era sempre voltado para a sobrevivência da população. Quando ocorria a troca, essas trocas eram limitadas a produtos essenciais, ou seja, aquilo que realmente eles não conseguiam produzir no feudo, como por exemplo o sal. Então eles precisavam do sal, sobretudo para o gado. Então, como eles não conseguem produzir o sal, aí sim precisa obter ele de outros lugares, e aí fazem a troca de mercadorias. Mas isso ocorria só quando realmente não tinha outra alternativa. Então, até o século X, a agricultura era muito baixa, utilizavam de técnicas muito atrasadas, como, por exemplo, dentre várias técnicas que eles utilizavam que eram assim consideradas atrasadas, era o arado. O arado que eles utilizavam era de madeira, eles atrelavam esse arado no pescoço de bois, numa canga ou num jugo, e aí esse arado, quando eles passavam ele na terra para poder soltar a terra e preparar ela para plantar, os sulcos, os rasgos que se faziam no solo eram muito raso, era muito superficial, de maneira que as sementes que eram plantadas
nesse terreno, muitas eram perdidas. Por quê? Como era muito raso, às vezes, numa chuva, descia ali uma enxurrada, alguma coisa do tipo, levava a semente embora. Ou algum pássaro ciscava ali o chão e conseguia comer a semente. Ou ainda, como ficava ali uma camada muito fina de terra por cima da semente, vinha o sol quente, queimava a semente e essa semente não germinava. Então, da quantidade de semente lançada ali naquele solo, uma boa parte era perdida, e era perdida porque o arado era mal feito, o preparo da terra era mal feito. E aí, novas técnicas vão começar a surgir a partir do século XI, e muitas dessas técnicas vão ser aprendidas com povos orientais, como por exemplo os árabes, que tinham uma técnica agrícola muito mais avançada do que os europeus neste momento. E aí, com o contato com os árabes, eles vão aprender essas técnicas e já vai começar a melhorar um pouco. E algumas tecnologias que vão começar a ser utilizadas que também vai refletir nessa melhoria da produção. Como, por exemplo, vai se espalhar, vai disseminar pela Europa o uso da forja de ferros, ou seja, trabalhar com metais mais resistentes. E aí eles começam a fabricar os arados, as enxadas, os foices, que antes eram feitos de madeira, agora começa a ser feito de metal, que era muito mais resistente do que a madeira. E o que vai realmente mudar vai ser o uso de uma ferramenta chamada charrua. A charrua nada mais era que um arado. Neste arado existia rodas de metais e uma boa parte da estrutura desse arado era feito de metal. Portanto, o desenvolvimento da metalurgia, da forja, neste momento foi muito importante, porque esse arado, assim como o outro, também era puxado por animais, por bois ou cavalo. Só que por ser de ferro, por ser de metal, ele era mais pesado. E aí, ele revolvia a terra, ele fazia aqueles sulcos na terra com maior profundidade. E isso vai ajudar no aumento da produtividade, uma vez que com esses sulcos mais profundos, o desperdício de semente era muito menor. Ou seja, germinava muito mais semente do que quando eles utilizavam o arado de madeira. Então, só aqui já tivemos um aumento importante na produção. Além disso, eles começaram a utilizar uma técnica que era a técnica de rotação trienal de culturas, ou o rodízio de solos, ou a rotação dos solos. Basicamente, o que eles faziam? Pegavam ali a terra que eles cultivavam, cada camponês ali tinha o seu pedacinho de terra, dividia essa terra em 3 campos, dividia essa terra em 3 partes. Em 2 campos, em 2 partes, eles plantavam. Então, ou plantavam ali, por exemplo, cereais, como por exemplo a cevada, o trigo, ou podiam plantar também legumes, como fava, lentilhas, ervilhas, enfim, coisas que são típicas do que o clima permitia naquela região. Então eles usavam das 3 partes, eles plantavam em 2 e o terceiro descansavam. Uma terceira parte eles não plantavam nada e deixavam ali os animaizinhos que eles tinham, os poucos animais que eles tinham, eles deixavam para pastar nesse pedaço de terra que eles não estão utilizando. Com isso, a cada nova safra, eles faziam uma troca desses terrenos, ou seja, quando eles faziam a colheita, aquele terreno que ficou o ano inteiro parado, descansando, ele vai ser plantado, eles vão plantar nele. E uma dessas 2 partes que foi utilizada vai ficar descansando. A parte está sendo utilizada há mais tempo, que estava sendo utilizada há mais tempo, vai descansar por 1 ano, eles não vão mexer nela, ou pelo menos por uma safra, caso essa safra durasse menos de 1 ano. E aí, o que vai acontecer? O solo conseguia se regenerar nesse período, tá certo? Então, ali crescia mato, ali esse mato secava, criava nutriente, o solo se recuperava, de forma que em 3 anos toda a área que eles utilizavam para plantar estava regenerada, ou seja, o solo permanecia fértil o suficiente para produzir aquilo que eles precisavam. Uma terceira coisa que mudou bastante na produção de alimento eram os moinhos. Eles utilizavam muito o moinho, que era manual ou por animais, tração de animal. Então, basicamente, o moinho era 2 pedras, uma em cima da outra,
e eles colocavam ali o grão, então essa pedra ela ia esfregando uma na outra, fazendo um atrito uma na outra, e moendo esse grão, transformando esse grão na farinha. E eles desenvolveram moinhos onde a geografia permitia, que era movido a água, então próximo de um riacho, colocava ali o moinho, que a força da água fazia esse moinho movimentar, então ele movimentava muito mais rápido, não precisava de ninguém para movimentar aquele moinho, e aí, para fazer a moagem do cereal, para transformar em farinha, e essa farinha eles usavam para fazer pão, bolo, alguma coisa do tipo, aumentou bastante a produtividade. Então, somando tudo isso, as novas técnicas agrícolas aumentou bastante a produção de alimento, causando uma espécie de uma revolução agrícola naquele momento. E ainda, com a moagem mais rápida, com esses moinhos mais modernos, que eram movidos a água e também movidos a vento, em alguns lugares mais altos, que não tinham riacho, então era um lugar muito alto que ventava, então tinha lá uma casa com uma hélice gigante, você já deve ter visto em algum desenho isso daí, que o vento batia naquela hélice, a hélice girava e fazia movimentar um sistema de engrenagem que funcionava o moinho. Então era também muito efetivo isso daí, esse tipo de moagem. E aí aumentou também a quantidade de farinha, aumentou a quantidade de alimento estocado. E aí uma novidade é que algo que nunca tinha acontecido até então, que era sobrar alimento, começou a acontecer. Ou seja, gerou excedentes, gerou sobra de alimento, e aí permitia fazer troca dentro do próprio feudo, criar mais uma vez um comércio dentro do feudo, do próprio feudo, que posteriormente vai ser evoluído em trocas com feudos diferentes, entre feudos. Então aquilo que tinha de sobra num feudo trocava com aquilo que você tinha de necessidade e que estava sobrando num outro feudo. Então essas novas técnicas agrícolas foi muito importante. Uma outra questão, para nós terminarmos essa aula, foi a expansão dessas terras cultivadas. Então com essas novas técnicas agrícolas, como nós já vimos, aumentou a produtividade. E a principal consequência disso, grave bem isso porque isso é muito importante, a principal consequência do aumento da produção de alimentos foi o crescimento da população camponesa, porque agora eles estão bem alimentados, eles se adoecem muito menos, e aí aumentou a expectativa de vida de 25 anos para 35 anos, lá entre os séculos 12 e 13. Gente, claro que para nós hoje isso é um absurdo. Nós temos hoje, basicamente, uma expectativa de vida entre 75 e 80 anos de idade. Muitos conseguem chegar a muito mais do que isso. Mas na Idade Média, a expectativa de vida era de fato 25 anos. E no melhor momento, como nós estamos vendo agora, com essa revolução agrícola, a expectativa subiu para 35 anos. Em outras palavras, uma pessoa com 25 e depois até entre 35 anos já tinha constituído família, já se casou, já teve filhos e já era considerada uma pessoa bem velha. Isso, claro, dentro dos camponeses, que tinham uma vida muito mais dura. Era muito comum, claro, dentre o clero, a nobreza, ter pessoas com uma idade muito avançada, até porque essas pessoas não trabalhavam, né? A atividade exercida por elas era muito mais tranquila do que a dos camponeses. Então, isso era comum na vida dos camponeses. Com esse aumento na expectativa de vida, é claro que eles vão ter mais filhos, esses filhos não vão morrer com tanta frequência, né? A mortalidade vai diminuir um pouco, de forma que a população aumenta. Por outro lado, os feudos começou a inflar, começou a crescer demais essa população camponesa. E aí, alguns senhores feudais, para evitar esse problema, esses gastos com os camponeses, vai pegar e vai desobrigar eles da servidão. Lembre-se que eu disse para vocês na unidade anterior que essa relação de servo e senhor transformava o camponês que era servo preso à terra, ou seja, ele não podia deixar aquela terra, a não ser, claro, que o senhor feudal o autorizasse. Naqueles momentos de escassez isso era raro, tá certo? Mas agora, o que os senhores feudais estão fazendo? Dando a liberdade para os camponeses ir embora para onde eles quiserem, caso eles optassem. Se quisesse ficar no feudo, perfeito, mas se quisesse ir embora, tinham liberdade para isso. O que alguns camponeses vão fazer? Procurar terras que eram pouco habitadas,
terras que ficavam ao redor dos feudos, ou seja, essa terra ela ficava entre um feudo e outro. Ela teoricamente não tinha ninguém ali como dono dela ocupando aquela terra. E claro, vocês viram, pode alguém ter uma dúvida, mas na unidade anterior nós vimos que as terras eram muito valiosas e que as pessoas disputavam, faziam guerras para obter terra. Então, por que essas terras estão vazias? Porque essas terras não ofereciam nada para ninguém, porque eram terras pouco produtivas. Então não tinha utilidade, eram terras que tinha pedra, tinha brejo, então não eram não tão produtivas, não era de interesse. Mas de qualquer forma, os camponeses resolveram ir para lá, e aí eles então, de certa maneira, ajudavam inclusive os senhores feudais, porque criavam uma espécie de uma barreira entre um feudo e outro. Por outro lado, eles tiveram sucesso na produção em alguns lugares, e aí vai propiciar então o uso dessas terras para produzir. E aí, outros camponeses que não tiveram a liberdade, que os seus senhores feudais não deram a liberdade para eles ir embora, alguns resolveram fugir, porque viu que alguns tiveram sucesso sem estar atrelado a um senhor. Continuaram a vida sem estar atrelado a um senhor. Então eles resolveram fugir da opressão de alguns senhores feudais que realmente eram muito brutos, que eram muito violentos, romperam os laços com os seus senhores e deixaram seus feudos e se aventurar em áreas que até então, como eu disse, eram consideradas improdutivas, ou seja, eram terras pantanosas, terras encharcadas, ou em regiões que eram cobertas por florestas e matas nativas, que teoricamente ninguém ia querer utilizar ela para plantação, e os camponeses aceitaram então o desafio de utilizar essas regiões para sobreviver, para plantar e sobreviver sozinhos, sem depender de um senhor feudal. Então, para não ficar muito extenso, eu vou encerrar a aula por aqui. Nas próximas aulas, nós veremos quais as consequências outras consequências que isso vai ter do aumento da produção de alimentos, que nós já vimos que já teve alguma consequência, e dessa saída de muitos servos dos feudos para outras regiões para produzir o seu próprio alimento sem depender de um senhor feudal.